Oi, pessoal do Intensivo. Hoje vamos aprender exercícios. Beijo. Beijo, tchau. Muito bem, então vamos lá. Vamos escolhendo alguns exercícios aqui. Esse número 2, qual é que é o tchananã dele? Não é um exercício difícil não, né? A figura representa as linhas de força de um campo, que existe uma região do espaço. Sobre uma carga de prova positiva e colocada em P, a girar uma força. Bom, o que a gente sabe? Se tu colocar aqui em P uma carga positiva, cargas positivas andam a favor do campo elétrico. Então a força vai levar a carga positiva a favor do campo. A força leva a carga para B. A número 3. Sobre uma carga Q situada em um ponto onde há um campo eletrostático E, atua uma força F. Afirma-se que o módulo de F é proporcional ao módulo de Qzinho e ao módulo de E. Questão teórica tem que usar fórmula. O campo elétrico é a força sobre a carga de prova ou carga de teste. Como ele está isolando a força é campo vezes carga de prova ou carga de teste. Então, o módulo de F é proporcional ao módulo de Q e ao módulo de E. Sim, F é diretamente proporcional a E e a carga de teste. A direção de F sempre coincide com a direção de E. Opa, isso é uma lei. A direção é sempre a mesma. O sentido sempre coincide com o sentido de E? Não, o sentido não. O sentido depende da carga de prova ou de teste. Então a 3 está errada. Apenas 1 e 2. América. Muito bem, vou dar uma limpada aqui. Limpando. Por exemplo, a número 5. Uma carga pontiforme Q positiva. Opa, essa carga aqui é positiva. A carga positiva cria ao redor dela um campo de afastamento, então basta fazer uma linha de afastamento. Aí o que ele quer? O campo no ponto P. O campo no ponto P é um campo de afastamento, então é melhor representada pelo vetor 5. Não é difícil, né, pessoal? É só se ligar. A número 7 talvez traga uma dúvida. Vamos ver. No ponto P, o vetor campo elétrico é mais bem representado por... O ponto P está sob a influência de 3 cargas geradoras, 2 positivas e uma negativa. Para fazer o campo num ponto, tu deve desenhar no ponto. Se essa carga é positiva, o campo que ela produz aqui é um campo de afastamento, então vai ser para cá. Tá vendo? Se essa carga aqui é positiva, o campo que ela produz é de afastamento, vai ser para cá. Como as duas cargas têm o mesmo módulo e elas estão à mesma distância do ponto, esse campo anula esse campo. Aí vamos mudar a cor aqui. Só que existe aqui uma terceira carga negativa. Carga negativa no ponto gera de aproximação. Então o ponto P vai ser aproximado dessa carga negativa. Resposta letra E. Outra questão interessante aqui é a número 9. Número 9 é a famosa experiência de Millikan. Uma gotícula de água com massa tan eletrizada com carga tan está em equilíbrio no interior de um condensador de placas paralelas e horizontais como esquema abaixo. Quando tu tem placas paralelas e horizontais, tu cria um campo uniforme. Nessas circunstâncias, o valor do campo elétrico entre as placas é D em newtons por coulomb. Isso é uma questão bem comum que tem que saber, tá? Qual é que é a palavra que resolve esse exercício? Está em equilíbrio. Como é que pode uma carga elétrica ficar em equilíbrio dentro de um campo uniforme? Gente, a carga tem massa. Sempre que tu tem massa, tu tem peso. Então, o peso sempre puxa para baixo. Vai ter um vetor puxando para baixo chamado peso. Se ela está em equilíbrio, o que significa a palavra equilíbrio? Equilíbrio quer dizer força resultante nula. Então a única conclusão possível é a força elétrica e o peso são iguais. O que é campo? Campo é força dividido por carga de prova ou de teste. Até porque no campo uniforme a única forma que tu pode usar é essa aqui. O cara quer saber o valor do campo. E aí tu tem que saber que a força é igual ao peso. Então,
Se a força é igual ao peso por estar em equilíbrio, a força será massa vezes gravidade. Quanto vale a massa? A massa vale 0,8 vezes 10 na menos 19 quilogramas, ele já deu em quilogramas. Vezes a gravidade, que é 10, isso aqui vai dar 8. Então a força vale 8 vezes 10 na menos 19. Quanto vale a carga de prova ou carga de teste? 16 vezes 10 na menos 19. Só um pouquinho que aqui eu estou cometendo um errinho de desatenção. Não é na menos 19 a massa, né? A massa é na menos 9 aqui, ó. Menos 9. Sorry. Então o campo, 8 dividido por 16, 0,5. 0,5 vezes 10 na, isso aqui sobe positivo, vezes 10 na 10. Que é a mesma coisa que 5 vezes 10 na nona newtons por coulomb. América. Outra questão bacana aqui é a número 11. Número 11. Na figura abaixo, Q1 e Q2 representam cargas pontiformes de mesmo sinal. Então, as duas são positivas ou as duas são negativas. Vamos escolher positiva, tanto faz. Sabe-se que o campo elétrico resultante produzido em O é nulo. Opa, nesse ponto ele é nulo. Pode-se afirmar que. Por que nesse ponto o campo é nulo? Se a carga 1 é positiva, o campo é de afastamento. Então, esse é o vetor E1. Se a carga 2 também é positiva, elas têm o mesmo sinal, o campo também é de afastamento. Esse é o vetor E2. Para que no ponto O o campo seja nulo, o módulo de E1, o valor de E1, deve ser igual ao valor de E2. Então, K vezes o valor da carga 1 dividido pela distância ao quadrado é igual a K vezes o valor da carga 2 dividido pela distância ao quadrado. Cancela a constante. Quanto vale a carga 1? Não sei. Quanto vale a distância entre a carga 1 e o ponto O? D ao quadrado. Como a distância é D, fica D ao quadrado. Quanto vale a carga 2? Também não sei. E quanto vale a distância? 2D. Então, 2D elevado ao quadrado. Muito importante os parênteses. Não pode botar 2D ao quadrado, tem que ser tudo ao quadrado. Então, fica Q1 sobre D ao quadrado igual a Q2 sobre 4D ao quadrado. Tá? Tu corta aqui, fica aqui a carga 1, é o módulo da carga 2 dividido por 4. Equador. E outra questão interessante para acabar esse videozinho é a 13. Um elétron em repouso no primeiro instante que recebe a ação de um campo elétrico apresentará. Bom, tu tem um campo elétrico, vamos supor, um campo elétrico horizontal para a direita. Fazer as linhas bem espaçadas aqui para ter espaço para desenhar. Tu coloca nesse campo elétrico um elétron em algum lugar. Coloca aqui um elétron, abandona aqui um elétron, uma carga negativa. Quando tu abandonar aqui o elétron dentro do campo, o elétron vai ficar parado? Não. Espontaneamente, corpos negativos movem-se contra o campo. Se o campo que eu inventei está indo para a direita, uma força elétrica levará esse elétron para a esquerda. Uma força começa a agir no elétron e o elétron começa a ganhar velocidade, ele começa a receber, a ganhar energia cinética, tá? Mas a energia cinética não pode vir do nada. Quando eu coloquei o elétron aqui nessa região do campo, o que existe aqui? Aqui existe uma superfície equipotencial, existe um potencial. O que é energia potencial elétrica? Energia potencial elétrica é o valor da carga vezes o potencial do ponto. Então, no primeiro instante, tu vê aqui, ó, no primeiro instante que tu soltar o elétron dentro do campo, o elétron ganha energia potencial somente. A partir do momento que tu soltar o elétron, essa energia potencial começa a se transformar em energia cinética. E aí a velocidade do elétron vai aumentando. Beleza?